e África, mas também da América, atendo às necessidades desses países ricos. Aí está uma grande questão. Isso vai gerar um problema sério que vai desembocar lá no século XX nas guerras mundiais. Poucas pessoas percebem isso. Onde é que a gente discute justamente essa questão? Lá na Conferência de Berlim, em 1885, em que estabelece a liberdade de ocupação de áreas livres. Conferência de Berlim estabelece a ocupação de áreas livres. Professor, áreas livres? Pois é, entre aspas. Então quer dizer que lá em Berlim os caras discutem, agora nós, povos ricos, podemos invadir um território, sobretudo esses territórios que são, entre aspas, bárbaros, por exemplo, a Índia, a China, e eles não podem fazer nada, porque nós somos poderosos. Então a Conferência de Berlim, grande questão para o vestibular. Claro que deve ser contestada hoje. Por quê? Porque esses povos ricos, industrializados, achavam que esses povos menos desenvolvidos, isso no olhar deles, podiam ser barbaramente destruídos ou obedecer às suas leis e sanções sem que pudesse levantar. E é claro que eles se levantaram. A Índia, por exemplo, foi ocupada pelos ingleses. E essa ocupação da Índia pelos ingleses vai dar o que falar posteriormente, sobretudo no século XX, quando Mahatma Gandhi, como era chamado, vai contestar por que é que eles tinham que produzir, por exemplo, fios para a Inglaterra. Por que não produzir fios para os indianos? Essa é a grande questão. Por que é que os indianos são considerados uma raça sub perante os ingleses? E aí, dessa forma, os indianos também vão se levantar, sobretudo em várias guerras, como, por exemplo, a Guerra dos Cipaios. Já a China sofreu um pouco mais. Por volta aí, século XIX mesmo, já para o século XX, a China é obrigada a se abrir as suas portas, através de um tratado chamado Tratado de Nanquim, em que, sobretudo os ingleses, também os ingleses, invadem o território chinês após a Guerra do Ópio, e essa invasão faz com que a China se abra de tal forma e entregue Hong Kong para os ingleses. Só foi entregue novamente, devolveram Hong Kong, agora no século XX. O caso do Japão é um caso bastante curioso. Os japoneses, lá por volta de 1853, fazem o seu primeiro contato com o Ocidente, sobretudo com os Estados Unidos, 1853 aproximadamente. Aí é uma questão bastante curiosa. Qual é a questão, professor? Nesse momento, o Japão ainda é feudal, com samurais e shoguns. Mas, professor, esse feudalismo é muito parecido com o feudalismo lá da Europa? Não, é um feudalismo diferente. Mas que vai ser superado pela chamada Era Meiji. Professor, o que foi a Era Meiji? Foi o momento em que esse shogunato, esses samurais, são destituídos do seu poder e sobe ao poder o imperador Mitsuhito. E esse imperador Mitsuhito vai dar, entre aspas, um novo ar de industrialização para o Japão. Ou seja, o Japão se torna industrializado e, pior, também agora, se torna imperialista. Outra grande independência é chamada independência dos Estados Unidos. Nesse momento, há uma diferenciação. Você já estudou lá no seu livro de história que havia, assim, uma diferenciação. O norte dos Estados Unidos foi uma colônia de povoamento e o sul, exploração. Esqueça isso. Os dois tiveram colônias de exploramento, ou exploração, e povoamento. Os dois tiveram. A questão é que o sul era mais agrário e, consequentemente, tinha um outro tipo de pensamento, sobretudo um pensamento voltado para os latifundiários. O norte, um pouco mais industrializado, tinha um pensamento mais capitalista. E é claro que isso vai gerar um conflito posteriormente. Muito bem. Qual a grande questão de se estudar os Estados Unidos, sobretudo a sua independência? É o primeiro país do mundo, colônia, a destituir o poder do rei lá da sua metrópole. A metrópole era a Inglaterra. A colônia Estados Unidos era só uma colônia que tinha que produzir para os ingleses. Um dia, esses neo-ingleses ou esses novos ingleses resolveram chutar o pau da barraca. Não é possível mais a gente ficar a vida inteira trabalhando para aquele povo, para os ingleses. Então eles começam, esses ingleses, os novos ingleses, aqui na América, nos Estados Unidos da América, como não era chamado ainda Estados Unidos da América, eram 13 colônias, eles começam então a se movimentar
para tentar, então, romper com a sua metrópole. Dois pontos são fundamentais para se estudar. Primeiro, a lei do açúcar. O que era a lei do açúcar? Os ingleses, claro, controlavam o comércio na América, das 13 colônias. Só que as 13 colônias, espertamente, fazia uma forma de comércio ilegal com o centro, com a América Central, que produzia ali as Antilhas, que produzia açúcar. Esse açúcar era levado para os Estados Unidos, era produzido ali o rum, o melaço, né, era levado, produzia-se o rum, e esse rum era trocado, era o comércio triangular, como é chamado, era trocado por escravos lá na África. Só que os ingleses ficaram sabendo disso e não gostaram, e impuseram então a lei do açúcar. A lei do açúcar é 1764. Esse tipo de lei vai fazer com que os novos colonos, ou os colonos ingleses, não gostem dessas propostas vindas da Inglaterra. Em seguida vem a lei do selo, 1765. Essa lei do selo vai complicar ainda mais a situação, sobretudo desses novos ingleses, dessa colônia, porque é imposto a eles todo e qualquer tipo de material, sobretudo do papel, tem que ter um selo real. E esse selo real vem da Inglaterra. Ou seja, os neo-ingleses, novos ingleses, têm que comprar o selo, selar e ainda assim pagar um certo imposto sobre a circulação do seu produto. Claro, esses novos ingleses não gostaram e começa então uma movimentação para tentar acabar com esse monopólio inglês sobre a nova colônia, sobre essa colônia, as 13 colônias. Quando é que vai surgir então esse movimento? É chamado Congresso da Filadélfia. Nós já estamos chegando muito próximo da Revolução dos Estados Unidos em 1776. O Congresso da Filadélfia, o primeiro congresso, vai estabelecer, esse é o básico, o boicote à Inglaterra. Vamos boicotar qualquer produto inglês ou qualquer tipo de pensamento inglês dentro da nova colônia. Fechou. O segundo, esse sim, declara a independência dos Estados Unidos. O segundo Congresso da Filadélfia declara a independência dos Estados Unidos. Esse é o ponto base lá para a sua prova do vestibular. Não pode esquecer, a partir de então, tempos depois, de 1776, claro, os ingleses não vão gostar da ideia e vão lutar. Você vai ver isso lá num trecho do filme O Patriota. Vão lutar contra essa ideia de liberdade dessa nova colônia. Mais tarde, os ingleses são derrotados com a ajuda dos franceses, os novos americanos, vamos dizer assim, esses neo-ingleses, fazem uma aliança com a França e essa aliança expulsa os ingleses da América. Fechou? Fechou, professor? Muito bem. Tempos depois, os ingleses dizem assim, tudo bem, vocês são independentes. Nasce aí os Estados Unidos da América. Antes, era só 13 colônias. Nesse momento, os Estados Unidos são poderosíssimos. E esse poder que vai destruir basicamente a colônia e vai agora fundar um Estados Unidos da América, era só numa costa, na costa leste. Isso é importante, daqui a pouco, nesse momento, os Estados Unidos agora começam a buscar o oeste. É a marcha para o oeste. 1823, a doutrina Monroe vai dizer assim, a América é para os americanos. Aí, amigo, ninguém segura. Eles saem do leste, vão para o oeste. Costa do Oceano Atlântico para o Pacífico. Eles dominam grande parte do norte. Nesse momento, surge o grande Estados Unidos que nós conhecemos hoje. Claro que o sul dos Estados Unidos ainda é agrário e ainda é escravocrata, não pode esquecer. Então vai surgir um conflito muito forte entre o norte e o sul. É chamada Guerra da Secessão, em que Abraham Lincoln, olha só, é eleito presidente dos Estados Unidos, 1860, só que Lincoln tinha uma questão muito importante nesse momento. Ele era abolicionista. Ele é eleito lá no norte, famoso, rico, mas o sul é escravocrata. Se o Lincoln é eleito presidente dos Estados Unidos, ele quer acabar com a escravidão no sul. Aí há essa guerra entre norte e sul, chamada Guerra da Secessão, em que o norte vence. Aí, definitivamente, o capitalismo expande nos Estados Unidos. 1875 é a grande batalha de Appomattox, ou seja, é a batalha que o norte vence, batalha de Appomattox, o norte vence e aí o capitalismo se expande definitivamente. O sul perde. Nasce no sul uma grande desgraça, sobretudo para os Estados Unidos. Quem são eles? Aqueles homens encapuçados homens brancos, sobretudo, brancos, encapuçados, que, não gostando da ideia de perder os seus negros, começam então a investir sobre os negros. É a
Ku Klux Klan, que começa então a matança dos negros porque não aceita a sua libertação. A outra grande revolução será a Revolução Francesa. Isso era 1789. Professor, o que eu devo saber sobre a Revolução Francesa? Primeiro ponto, a Revolução Francesa destrói, acaba com a ideia do antigo regime. O antigo regime, nós já comentamos, era a ideia do rei, juntamente com a igreja, eles tinham um poder absoluto, tinham uma divisão de poderes. A França vai ser um dos últimos países do mundo em que isso ainda existia. E aí, a França, como era basicamente agrária, porque eles têm essa ideia ainda do antigo regime, que é tudo baseado na terra, eles, os franceses, não tiveram a ideia de industrializar. Mesmo porque industrializar significava dizer acabar com os privilégios daqueles que tinham as terras. Pensou, né? Agora você já sabe. Então, por isso que esses homens, sobretudo os reis, não permitiam a ideia da indústria. Só que a França, na Europa, veja, é 1760, 1789, 1760 na Inglaterra, 1789, tem uma distância enorme aí de datas e que os franceses não perceberam. Todo mundo está se industrializando, a gente não. Então começa a haver um movimento dentro da França, dos franceses, um movimento que vem de baixo, não só do povo, mas um grupo chamado burgueses, que vai então tirar o poder, tentar tirar o poder dessa burguesia maior, vamos dizer assim. Existiam os burgueses menores e os burgueses que tinham maior poder sobre essa burguesia menor. Nesse momento, nós temos 3 grandes estados. Lembra aquela pirâmide social francesa? Os 3 estados, o clero, o nobre e o povo embaixo. Quando a gente fala povo, a gente tem assim uma grande quantidade de gente, né, de grupos sociais e, sobretudo, também os burgueses, aqueles que não tinham o poder de ascender socialmente. Muito bem, esses estados começam a se unir, sobretudo ali o povo, para tentar então acabar com essa ideia do antigo regime. A grande ideia da Revolução Francesa, nós já falamos, é destruir o antigo regime. Foi feito isso. Foi feito isso a partir do quê? Quando convocou-se uma Assembleia Nacional, inicia a Revolução Francesa. A grande questão foi a tomada da Bastilha, que era uma prisão famosa em que era o símbolo do poder e tal. Mas, na verdade, a tomada da Bastilha é só o pontapé inicial para o início. A Assembleia Nacional, dentro da Assembleia Nacional, é declarada, então, como é chamado, que vocês conhecem bem, Declaração dos Direitos do Homem. Ali é o básico da Revolução Francesa. Ou seja, todos são iguais, não existe diferença social, não existe pirâmide social. Isso é o básico da Revolução Francesa. Agora, pensa comigo, se a Revolução Francesa tira do poder esses grupos, sobretudo o clero e os nobres, esses homens não querem perder o poder. O que é que eles vão fazer mais tarde? Lá mais tarde, a Revolução Francesa dura 10 anos, 1789 a 1799. Quando a Revolução chega na sua fase de 10 anos, está desgastada. O povo, infelizmente, não conseguiu chegar ao poder. Grandes problemas ocorreram dentro desse período. Mas a grande questão aí é o final, entre aspas, da Revolução, onde surge um diretório, um grupo de políticos liderados, é claro, por aqueles grandes burgueses que perderam seu poder lá no início e agora querem retomar. O que é que esse diretório faz? Esse diretório é baseado nos girondinos, é um grupo político. Eles financiam um